Vamos meditar aqui nessa palavra de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem, nós temos aqui dois assuntos e vamos falar de um deles: a santificação. Nós estamos vivendo aí estes 21 dias do jejum de Daniel, aonde o próprio Deus, através do seu Espírito, que é a palavra, ele nos convida, ele nos estimula a nos santificarmos para podermos receber o Espírito Santo. E aqueles que um dia receberam, e como diz o texto, não apagueis o Espírito, e de repente, por uma razão ou outra, aconteceu de você se distanciar da tua comunhão, da santificação, e você apagou o Espírito Santo. E você tem visto isso na tua vida, no teu dia a dia. Então Deus está, nestes 21 dias, convidando aqueles que querem se santificar para receber o dom gratuito, a plenitude, que é o Espírito Santo, e Deus quer acender de volta a chama do Espírito Santo na vida daqueles que percebem que, com o tempo, acabaram apagando o Espírito Santo. Muito bem, tanto para um quanto para o outro, a sugestão de Deus para que isso aconteça é o que nós acabamos de ler aqui em Hebreus. Vamos ler de novo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação, nós, por mais que sejamos sujeitos a falhas, sejamos seres humanos falhos, nós podemos, mesmo sendo seres humanos falhos, vivendo num mundo podre, nós podemos sim viver e andar em santificação, ou seja, em espírito, andar como Noé, de mão dadas com Deus. Para isso temos que entender que a palavra santificação significa algo santo. E é claro, é óbvio, que o conceito santo não tem a ver com o que a religião criou ao longo dos séculos, que são as imagens de idolatria, que foram denominadas com o nome de quê? De santos. Santo fulano de tal, santo Beltrano. Não, isso se chamam ídolos. E o que esses ídolos fazem na vida da pessoa em relação a Deus é torná-las idólatras, que é um pecado que Deus, nos 10 mandamentos, condena quando ele diz: não terás outros deuses, não farás culto, não terás imagem desses deuses. Isso nada tem a ver com santo. A palavra santo é quando nós se santificamos para algo ou para alguém. Nesse caso, é óbvio, só uma forma de nos tornarmos santos para Deus. Ou seja, eu me separo para Ele. E isso é uma escolha, é uma decisão, não é uma consequência, não é uma oração que o pastor me faz, não é um estado, um período da minha vida, não, é uma escolha. Se hoje eu estou aqui, podre, sujo, e eu decido me tornar santo, aí eu vou no outro livro, que depois dou a referência. Então, se eu decido, o texto sagrado diz assim, olha:
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Transgressões, pecado. Mas o que as confessa e deixa, na outra versão fala, abandona, alcançará misericórdia. Pois bem, aqui eu já estou me santificando. Quando começa a santificação? Quando eu não escondo minhas transgressões. Quando eu não oculto elas, achando que, por as pessoas não saberem, dá para conviver com isso. Mas mesmo que as pessoas não saibam, a Bíblia diz, em Jeremias 13, que Deus sonda a mente e o coração. Eu posso esconder do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho. Eu posso ocultar, mas eu não vou ocultar de Deus. Ele sabe das intenções do meu coração, que é a minha vontade, o meu interior, a minha alma. Tudo é a mesma coisa. Deus sabe. E quando uma pessoa, ela quer se santificar, porque nós estamos aqui desmistificando, né, a palavra santificação, separar. Começando por esse provérbio 28, 13, o que encobre suas transgressões, pecados, nunca prosperará. Prosperar aqui não é dinheiro. Prosperar aqui é avanço, é o progredir, porque é esse o propósito de Deus para quem entra por aquelas portas. Deus não me chamou para ser um pecador. Antigamente eu era um pecador lá fora, derrotado. Agora eu sou um pecador aqui dentro e continuo derrotado. Antigamente eu estava lá fora, vivendo uma vida de cabeça para baixo. Hoje eu estou aqui dentro, vivendo a mesma vida de cabeça para baixo. Com uma diferença. Hoje eu tenho alguns ritos que eu faço, eu tenho alguns costumes que eu aprendi na igreja, que, de repente, eu me consolo ou me conforto achando que por hoje eu estar aqui dentro, de repente fazer parte de um grupo ou contribuir com as ofertas, eu já estou bem adiantado na minha vida, que é uma ilusão. Porque o maior progresso para uma pessoa que quer ver Deus é ela se santificar, que é ela se entregar para Deus. E isso começa quando ela reconhece os seus pecados, e aqui diz, nossa, isso aqui é muito forte. O que encobre nunca prosperará, então não vou encobrir. Mas o que as confessa, eu confesso. E deixa. Quer dizer, o verdadeiro significa dizer que o verdadeiro arrependimento, primeiro eu reconheço, confesso e abandono. Se eu reconhecer, confessar e abandonar aquele pecado, aí aqui diz, alcançará misericórdia. É onde acontece a santificação. Tem mistério nisso? Não tem. Ou seja, ali começo a prosperar, porque começa a minha vida a avançar em tudo. O maior avanço é que eu estou salvo. Porque, voltando ao Hebreus, né? Por isso que a gente vai dando um passeio aqui na Bíblia. Sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, a partir do momento que eu decido me separar, eu vou ver Deus. Só que eu ainda estou vivo. Deus é espírito. Eu vou vê-lo, é óbvio, como esse pastor, o pastor Marcos, que agora ele está vendo Deus. De alguma forma ele já está vendo Deus.
Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou ver Deus. Eu vou ver Deus através do livramento, da direção, da proteção, das experiências que eu terei com Deus. De alguma forma eu vou ver Deus. Quem tem visto Deus na sua vida? Então, porque você está se santificando. E se você diz, eu não estou vendo Deus na minha vida, eu estou vendo o diabo, pastor, ou eu estou vivendo o inferno. Então é simples responder o porquê. Porque você não se santificou ainda. Mas o senhor pode orar por mim? Posso. A pergunta é, vai adiantar? O que o senhor acha? Eu acho que não. Ué, mas então o senhor não crê? Não se trata de crer. Se trata de fazer o que está na palavra. Porque não é porque você não quer se santificar e não está disposto a fazer a vontade de Deus, e de uma certa forma você quer resolver os seus problemas, e aí você chama o atendente de mesa chamado Jesus Cristo, porque essa é a concepção de quem está na igreja e não quer se entregar para Deus. Deus para você é só um atendente de mesa. O que a gente faz com o atendente de mesa? Por favor, o senhor pode tirar o meu pedido? Não é isso? O que você vai querer? Olha, de entrada, eu vou querer isso aqui. Prato principal, eu quero isso aqui. E para beber, eu quero isso aqui. Aí depois que come, chama o atendente de mesa. Senhor, por favor, eu vou querer sobremesa. Vou querer isso aqui. Essa é a concepção, desculpe, mas não tem outra forma de dar um exemplo, de fazer aqui uma comparação com quem conhece a palavra, frequenta a casa de Deus e não decidiu se santificar. Deus para você é o atendente de mesa. E as orações que você pede para o pastor é justamente para que o atendente de mesa, na sua concepção, na minha não, na minha ele é Senhor. Porque eu já o santifiquei na minha vida como Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para mim ele é Senhor. Mas para quem não santifica, ele é o atendente de mesa. É só para pedir, é só para resolver. Então, para ver Deus em vida e para ver Deus em morte, eu tenho que santificá-lo em minha vida. Eu tenho que andar em santidade. Começando pelo reconhecimento do pecado, confessá-lo diante do Senhor, como diz Provérbios, que acabei de ler, 28:13, abandoná-lo quando sair por aquela porta, porque o facto de você decidir seguir Jesus, batizar, confessar, não significa que o pecado vai dizer adeus para mim, para você, e ele vai dizer, você decidiu, né? Aceitar Jesus, você decidiu se separar para Jesus, poxa, adeus, que nada, pelo contrário, Satanás, como ele é sargaz, acusador, aí é que ele vai tentar mesmo, porque ele vai querer provar para mim, para você, que nós somos assim mesmo. Então ele vai tentar para você cair no mesmo erro, e quando você cometê-lo, ele vai chegar em tua mente e vai dizer, está vendo que você é assim mesmo? Está vendo que você não consegue? Está vendo que isso é mais forte que você? Mentira. Porque não há tentação que com ela Deus não provê livramento. E não há tentação que seja maior que as nossas forças. Mas aí é outro assunto. Muito bem. Se santifique. Para entender, nesses 21 dias, claro, o primeiro passo é reconhecer, confessar e abandonar. Isso aí é o primeiro passo.
E depois você se manter no caminho de Jesus, tendo comunhão com Ele, por meio da palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A oração, que é algo poderosíssimo. Veja que Jesus, sendo Jesus, Filho de Deus encarnado, sempre estava orando. A oração. Você vigiar, sede sóbrios e vigilantes. Vigiar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Ah, pastor, não é fácil. Claro, você está vivo. Não é fácil porque você está vivo. Experimenta morrer para ver se vai ser difícil. É óbvio, você é ser humano. 24 horas, sua mente está trabalhando. Vem a palavra de Deus, como ela está vindo agora, e vem as sugestões do diabo. Vem sentimentos bons e vem sentimentos ruins. Vem coisa pura e vem coisas sujas. Quem é que tem que fazer a separação? Somos nós. Isso aqui eu quero, isso aqui está amarrado. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não faço, isso aqui eu vou fazer. Esse caminho eu vou, esse aqui eu não vou. Essa pessoa eu vou trazer para perto. Essa aqui é só boa tarde, boa noite, tudo bem, Deus abençoe. É viver em comunhão, isso é santificação. Agora, Jesus, quando que nós somos santificados? Quando aceitamos Jesus, nos entregamos e somos cobertos pelo seu sangue. Não é que o que fazemos nos torna merecedor, porque por mais que eu e você façamos algo, ainda assim não merecemos nada, mas nós somos salvos porque Jesus se fez maldição. Vou ler aqui Coríntios diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quer dizer, Jesus não pecou, mas na cruz ele levou todos os pecados. Por isso que Deus não pôde contemplar, e Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus na cruz se fez maldito, se fez maldição, levou todo o pecado, tudo que era podre, tudo que era sujo, foi para o corpo de quem? Foi para Jesus. Ele levou todos os pecados, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu sou justificado nisso, não no que eu faço. Por isso que as pessoas que praticam caridade, excelente, mas elas não vão ser salvas. Porque se a caridade salvar, Jesus morreu em vão, porque não precisa de Jesus ter morrido. É só eu dar comida para pobre que eu vou para o céu. Para que Jesus morrer? Nós somos justificados pelo sangue dele. Então, quando eu aceito isso e quero o modo de vida de Deus, aqui, ó, para que nele, na morte, naquela maldição, naquele derramamento de sangue, naquela crueldade, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando eu aceito, confesso e me santifico no caminho dele, estou no céu. E o diabo? Está no inferno. Mas a peleja é grande. A luta aqui na terra é manter a salvação todos os dias. Mas eu já estou no céu. Só me manter. Sempre separadinho para quem? Para Deus. Esse é o propósito do jejum de Daniel. É você fazer isso mais do que nunca. E nós vamos fazer isso agora. Amém? Quem percebeu? Sem santificação não podemos ver Deus. O que o senhor leu aí por último? 2 Coríntios 5, 21. Fique de pé, por gentileza.